Oi, turminha Tema, bom dia! Hoje a nossa aulinha vai ser no livro Tema, tanto o volume 1 de casa como o volume 1 de sala, certo? Esse aqui, essa página que a tia tá, atividade 2 de sala. Então, vocês vão realizar a página 15, 16, 17 e 18, tá certo? E aí, vocês irão começar com a leitura dessa frase. Na frase, na questão está pedindo, leia a frase abaixo com os colegas e responda o que se pede. No caso, você vai ler com algum familiar ou você mesmo sozinho, tá certo? E aí, o que é que a frase diz? Zig, lembra que Zig é o nome do cachorro? Zig não parece nome de gente, mas de cachorro. A frase, ela indica que está afirmando. Será que essa frase é uma surpresa? Tem alguma coisa a ver com surpresa, gente? É uma pergunta? A pergunta na frase toda vida vem com ponto de interrogação. Nesse caso aqui, vocês podem observar que não tem um ponto de interrogação, é um ponto final. Ponto final afirma. Ponto final, ela não faz pergunta. O ponto final ela já diz a certeza daquela frase que se tá sendo feita, né? Então, no caso aqui, tá perguntando se a frase é uma afirmação, uma surpresa, se é uma pergunta ou se está negando. Negando geralmente aparecem as palavras não, jamais, nunca. Vejam se está aparecendo alguma dessas palavras. Se não tiver, então não é uma negação. Segunda questão, circule cada palavra da frase da questão 1 e responda as perguntas. Então, tia, eu vou circular cada palavrinha assim, zig, não, parece. Então, cada uma de uma por uma você vai circulando, tá certo? E depois vocês vão respondendo. Quantas palavras você circulou? Aí você vai escrever aqui, quantas palavras você circulou. Qual é a maior palavra da frase? Aí vocês também vão colocar. Quantas letras tem a maior palavra da frase? Então, vocês também vão colocar a quantidade de letras que tem a maior palavra da frase. Separe as sílabas da maior palavra da frase. Qual é a primeira sílaba da maior palavra da frase? Digamos que, por exemplo, digamos que fosse a palavra gente. Não é gente, tá certo? É só um exemplo. Qual é a primeira sílaba de gente? Gen. Então, a primeira sílaba de gente é gen, certo? Deixa eu fazer de novo. Gen. Gen. A segunda, té. Então, qual é a primeira sílaba de gente? Gen. Aí você vai colocar a primeira sílaba da maior palavra. No caso aqui não é gente. A tia só deu um exemplo. Você vai ver qual é a palavra que tem o maior número de letras e você vai colocar a primeira sílaba da maior palavra. E qual é a última sílaba da maior palavra da frase? Vocês também irão escrever. Na página 16, na terceira questão, está dizendo assim, ó, você sabia que as letras RR, quando junta nas palavras, aparecem entre vogais? Veja abaixo alguns exemplos. Observe como é feita a separação silábica das palavras quando tem RR. Em seguida, faça a separação silábica das demais palavras. Então, na questão aqui está dizendo que toda vida que tem um RR, olha como é que fica a separação. Um R fica em um lugar, em uma sílaba, e o outro R fica em outra sílaba. No caso aqui, não pode fazer assim, ó. Barriga. Não pode. É errado. Então, como foi que ela separou? Bar, depois ri, depois gá. A tia, então terra vai ficar também o R separado do outro, sim. Terra, certo? Então, sempre que tiver o RR, um R fica em um pedacinho, uma sílaba, e outro R fica em outra sílaba. Da mesma forma, em garrafa, jarra e borracha. Certo? Na quarta questão, leia a palavra do quadro abaixo e circule a letra inicial. Em seguida, forme novas palavras, trocando a letra inicial da palavra
pelas letras indicadas. Depois, leia as palavras formadas. Então, a palavra inicial, qual é, tia? A palavra inicial é gente. Depois, eu vou trocar o G pelo D. Como é que vai ficar? A tia fica dente. Depois, o G pelo M. Como é que vai ficar? Depois pelo P e assim por diante. E vocês vão perceber que vai estar sendo formada novas palavras e vocês podem fazer a leitura dessas palavras. Na página 17, eu acho que a tia... Sim, na página 17, vocês irão ler as fichas, né? Que é isso daqui. Isso daqui é uma... Aí eu acho que eu pulei a página 17. Eu pulei da página 17 para a página 18. Mas na página 17 tem uma máquina, tem uma pena e tem zig. E vocês vão ler a palavra da ficha, que é um cachorro. Deixa eu ver se está aqui. Não, Nátia não tirou. Que é um cachorro e vocês vão ler. Vão dizer quantas letras tem essa palavra, qual a primeira letra dela, qual a última letra dela. Veja que é letra, não é sílaba. E na terceira questão, vocês irão observar as imagens abaixo e descobrir 3 palavras que têm a mesma quantidade de letras da palavra zig. Complete as fichas escrevendo essas palavras. Então, você vai ver na estrada, só tem 3 letras, certo? Onde tem esse rei, a tia já tá dizendo, tem só 3 letras. E lua tem só 3 letras. Na estrada aqui, deixa eu ver. Aí você vai ver que não é uma estrada, é uma rua, tá bom? Então, a tia já deu as respostas. Rua, rei, lua. Nessa página agora, essa página que nós estamos, a página 18, vocês vão ler a palavra da ficha também, circular as sílabas. Então, máquina, tem quantos pedacinhos? Máquina. E depois vão responder as perguntas. Qual a sílaba inicial da palavra máquina? Então, máquina. Então, a primeira sílaba é ma. Qual é a sílaba do meio? Que. Qual é a sílaba final? Na. Então, muito fácil essa também. Na quinta questão, complete as palavras abaixo com as letras Q e U. Depois, lê as palavras formadas para, no caso, um familiar. Então, queijo, raquete, coqueiro, quiabo, esquilo, quieto. Certo? Então, vocês vão apenas, nessa questãozinha aqui, completar com QU e vai formar as palavrinhas. E na sexta e última questão, vocês irão ler as palavras da ficha e circular a letra inicial. Depois formar novas palavras que iniciam com a mesma letra, trocando as letras ou sílabas destacadas pelas indicadas no quadro. Então, pena, aí tá circulado o E e o A. Como é que você vai substituir? Você vai substituir o E pelo I e o A pelo O. Como é que fica essa palavra, tia Feliciana? Tia, então vou escrever aqui. P. Substituir o E pelo I, substituir o N, repito, e substituir o A pelo O. Pino. Da mesma forma, vocês vão fazer com esse segundo quadrinho e o terceiro quadrinho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Nós temos também a atividade de casa, do livro Casa, volume 1, do tema, onde vocês vão estar também respondendo essas questõezinhas. Também tem a frase, leia a frase abaixo e pinte os espaços em branco entre eles, tá bom? E aí vocês vão ler a frase e no meio vocês vão pintar os espaços. Zig, pinta, não pinta. Nos espaços apenas. Parece, onde tem os espaços entre uma frase e outra, você vai pintar. Segunda questão, qual das opções a frase está com o espaçamento correto? Então, você vai ver qual dessas frases aqui. Essa daqui, ó, tudo junto. Essa daqui bem aqui tá junto. Então, onde tiver alguma coisa junto, não está correto. Vocês vão observar isso, certo? Terceira, circule na frase da questão 1 a palavra zig. Escreva novas palavras com as letras dela. Então,
Você vai circular onde está a palavra zig e vai escrever uma palavra com Z, uma palavra com I, uma palavra com G. Na quarta da tarefa de casa, a palavra zig tem 3 letras. Qual das palavras abaixo também é escrita com 3 letras? Então, você vai ver qual dessas figuras só tem 3 letras. Muito fácil, né? E a última página é a página 10, a tarefa de casa, onde vocês vão localizar na frase da questão 1 as palavras que têm apenas uma sílaba e vocês vão escrever essas palavras que só tem uma sílaba, certo? E escrevam aí. Circule na sexta questão as palavras que começam com a mesma letra de cada palavra das fichas. Então, você vai circular as palavras que começam com a mesma letra de cada palavra das fichas. Então, você vai circular apenas que começa com M. Se todas começar com M, circula todas. Mas se nem todas começarem, circula apenas as que começam. Circular as que começam com P e circular as que começam com Z. Tá bom? Tia tá aqui à disposição. Qualquer dúvida pode falar. Beijo!